A incidência de infarto em mulheres jovens de 15 a 49 anos no Brasil passou de 7.100 casos para cada 100 mil habitantes em 1990 para 11.600 casos em 2019. Em 3 décadas, o aumento foi de 62%. O cardiologista Odilon Sen explica o que tem provocado esse crescimento. Existem vários fatos que podem explicar esse fenômeno, né? Mas uns que estão muito ligados é ao fato da mulher entrar, a vida profissional dela, entrar no mercado de trabalho, e com isso gerou mais estresse. Você sabe que a mulher é que nem bombril, 1001 utilidades. Ela atende um serviço doméstico, que não é coisa pouca, que é bastante, muita gente não valoriza, mas é um trabalho hercúleo, né? Ela vai no mercado de trabalho, ela enfrenta ônibus, ela enfrenta o estresse do transporte, vem para casa, às vezes, por situações financeiras, tem divergências com o marido, com criança, então o estresse dela multiplicou. A exposição a outros fatores de risco também aumenta, sabe? Então, isso, a própria epigenia também está envolvida nessa situação. O que é epigenia? Epigenia é um fator genético associado ao meio ambiente onde você se encontra, né? Fatores alimentares, alimentação pouco saudáveis, né? Então, nós tínhamos que seguir mais a dieta mediterrânea, que é comer bastante fruta, verdura. O nosso prato tem que ser colorido, né? E não só carne, principalmente alimentos processados em supermercado. Eu considero isso um veneno. Se você vai comer lá de vez em quando, tudo bem, mas isso servir de base na tua alimentação é perigosíssimo, né? Então, a mulher aumentou muito o estresse dela. O tabagismo é outro fator de risco importante, a obesidade, o diabetes, né? O diabetes aumentou muito, com isso as mulheres que ficam mais expostas a esses fatores de risco têm maior chance de ter o infarto. E veio a Covid, né? Então a gente tive pacientes também que tiveram complicações por causa do Covid, tiveram morte súbita, outros fizeram vacina. Então a proteína spike também está muito envolvida na trombogênese interna dos vasos. A proteína spike é uma proteína que ela irrita a parede interna dos vasos e ela pode formar pequenos coágulos. Pode fazer trombose cerebral, trombose cardíaca, pode fazer um infarto intestinal e assim por diante. Na nossa época, na minha e na tua, a gente voltava para casa, aí a mãe chamava, digo, ai filho, está na hora de voltar. Não, mãe, mais um pouquinho. A gente vinha vermelho de barro dos pés, na rua, brincando na rua. A gente pegava sol. Você vê, hoje as crianças não pegam sol, né? Eu sou pai e avô, eu tenho uma filha de 16 anos de idade. Eu apelidei ela a menina do quarto. Ela fica o dia inteiro no computador. Então eu dou suplemento para ela de vitamina D, porque senão elas ficam com o seu sistema imunitário deprimido e pode ficar aumenta a vulnerabilidade para infecções. E a patogenia do infarto não depende só de aterosclerose, mesmo porque um jovem não tem aterosclerose nem arteriosclerose. Existem outras situações que podem provocar, situações de infecções, vírus também podem provocar alterações ao nível da parede celular e formar um infarto. Conhecer os sintomas e procurar ajuda pode evitar complicações. Sintomas podem ser os clássicos, né? Uma dor no peito. A gente conhece aquela dor clássica no peito, aperto precordial, com irradiação para o dorso, para o queixo, para o estômago, para o braço. Ou, às vezes, uma fisgada no peito que você não valoriza. Se você for um diabético, o diabético tem suas terminações nervosas alteradas para a percepção da dor cardíaca. Então, às vezes, ele tem um pouquinho de falta de ar. Passou. Aí ele não valoriza, não dá bola. De repente, o sujeito está infartado. Não é incomum eu vir aqui, mulher ou homem, né, que tem sinais de cicatriz de infarto no eletrocardiograma, e eu pergunto assim, escuta, quando é que você teve esse infarto? Que infarto, doutor? Nunca tive infarto. Ele teve infarto, chamado infarto silencioso. Ele teve um infarto, mas a manifestação clínica foi tão mínima que ele não valorizou. Então, você tem que valorizar, ainda mais se você tem história na tua família, né? Se você tem história de colesterol alto, triglicerídeos, se você tem uma glicemia elevada, uma taxa de açúcar elevada, nós temos que valorizar isso. E hoje, nosso poder de diagnóstico melhorou muito, que nós temos assim, a quantidade de exames que nós estamos à nossa disposição, e o arsenal terapêutico que nós temos para aumentar a qualidade com quantidade de vida é uma coisa fora do comum.
Eu sou bem antigo aqui em Foz do Iguaçu, já estou aqui há uns 200 anos. Então, eu lembro que quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, os recursos que a gente tinha para fazer diagnóstico e para terapêutica, nossa, a alteração foi como assim, da água para o vinho. Hoje nós nos sentimos muito mais empoderados para tratarmos de forma adequada e correta qualquer tipo de doença. Mas o indivíduo tem que estar atento a isso aí, sabe? Não interpretar. Nós somos todos um pouquinho médico, um pouquinho... Então, aí fica interpretando, e às vezes de maneira equivocada. Procura seu médico, é melhor. As mulheres que estão entrando na menopausa precisam ficar atentas. O doutor Odilon afirma ainda que é mito dizer que as mulheres não têm infarto. Mulheres a partir de 40 anos de idade, principalmente quando ela entra na menopausa, que a mulher até a menopausa, ela, por proteção hormonal, a incidência de infarto é muito pequena. Depois, quando ela entra na menopausa, muda, existe uma mudança hormonal e ela fica mais predisposta e os riscos quase se igualam em relação ao homem, a incidência de infarto. Então quer dizer que mulher não ter infarto é mito? Não, é mito, a mulher tem infarto, e mulher jovem também infarto, entende? Não necessariamente por aterosclerose, que é placa de colesterol, de placas dentro das artérias coronárias. Isso é difícil. Mas pode ter por infarto por trombose. Sim, um trombo no interior da artéria é infarto. E aí você vai para uma cinecoronariografia, você dilui aquele coágulo, a pessoa recupera o fluxo sanguíneo interno e ela fica bem. Eu teve 3 pacientes ao longo da minha vida com trombose, mulheres jovens, antes da menopausa, que infartaram por trombose, por influência medicamentosa, né, que fizeram um infarto de origem trombótica. Em mulheres é mais raro o infarto, mas quando acontece, às vezes ela é fatal, por conta de uma condição anatômica, né? A mulher tem uma artéria coronária, às vezes, mais estreita e mais curta do que o homem. E o homem, por condição de trabalho e tudo mais, às vezes ele tem mais circulação colateral, ele tem um infarto, ele pode sobreviver melhor ao infarto. O cardiologista ressalta a importância da prevenção e a mudança de hábitos alimentares. Olha, você tem que fazer da tua alimentação o teu remédio. Então, comer de maneira saudável. O teu prato tem que ser colorido. Você tem que comer frutas, verduras, diminuir mais o consumo de carne vermelha, entende? Não que você vá abolir, mas diminuir as frituras, as gorduras, diminuir os alimentos à base de farinha, porque é um grande causador de diabetes e esteatose hepática. As pessoas acham que é só o colesterol. Não, mais é a farinha. Então, procurar estar dentro do teu peso, fazer exercício. Digamos assim, o tripé da saúde do indivíduo para alcançar longevidade com qualidade de vida é uma alimentação saudável, do tipo mediterrâneo, tá? Fazer exercícios com regularidade, estabilidade emocional. Se você está feliz com aquilo que você alcançou ao longo da tua vida financeira, você não precisa ser milionário, rico, mas se você está feliz com aquilo que você alcançou, está satisfeito, se você tem uma família que você convive harmoniosamente, e aí está o pulo do gato para uma longevidade. Porque a sensação de estar bem, de estar... Felicidade não existe de todo, assim, o tempo todo, mas você tem mais momentos de felicidade. E outra coisa importante, oração. Isso aí faz com que a gente prolongue a nossa vida. AVC e infarto são as doenças que mais matam atualmente. O especialista explica qual a diferença entre eles. O AVC pode ser 2 tipos, isquêmico ou hemorrágico. É um trombo que se instala dentro de um coágulo, às vezes uma arteriosclerose, que ele rompe aquela placa e forma um coágulo. Acontece o AVC isquêmico, onde a sobrevivência é maior. E o AVC hemorrágico é quando uma artéria se rompe, às vezes um pequeno aneurisma se rompe dentro do cérebro, a incidência de sobrevivência cai bastante. A sobrevivência é em torno de 5%. Mas hoje em dia, nós temos aqui em Foz do Iguaçu um hospital maravilhoso, que é o Hospital Costa Cavalcante, que dá esse suporte. E nós temos, por exemplo, quando é um AVC isquêmico, nós temos protocolos que você injeta substâncias que diluem aquele coágulo lá dentro e você recupera. Recupera sem sequelas. E o infarto é a mesma coisa. Você faz eu lembro quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, o indivíduo infartava, se era de coronária esquerda, tinha que rezar, porque raramente sobrevivia ao infarto. Nós não tínhamos uma hemodinâmica onde você leva esse indivíduo até uma sala de hemodinâmica, que você abre a artéria e coloca um stent, você restabelece o fluxo.
Então, depende do tempo que você é atendido, você recebe, e fica com sequelas mínimas. Antigamente, quando o indivíduo infartava, meu Deus do céu, tomava aí 2/3 do coração, o indivíduo praticamente ficava inválido. E hoje nós temos recursos medicamentosos que mesmo esses que tiveram um infarto com uma grande área de extensão de comprometimento da área de necrose, você consegue ter uma vida digna. Então, muito melhor hoje, né, gente? Mas eu continuo insistindo, faça da tua alimentação o teu remédio. Isso é importante para você ter vida longa com qualidade.